Olá! Como eu detalho uma viga de concreto armado, seguindo o método de base mais reforço, que é um método bem eficiente de armar, né? Tem 3 métodos, no objetivo do vídeo explicar os métodos, mas a questão é como que eu trabalho isso. Tecnicamente, de diminuição de base, depois de já ter o diagrama do corpo livre e o detalhamento. Eu vou demonstrar, digamos, seja essa viga aqui. Tá? É um exemplo do mais. A questão é o seguinte aqui. Bom, eu vou começar o desenho de uma viga sempre tendo uma planta dela, ok? Então, eu vou desenhar como se fosse uma vista lateral dessa viga, ok? Eu vou usar os pilares como base aqui, tá? Mas eu vou desenhar uma vista lateral. Então eu venho aqui, ó, puxo uma linha para cá, né? Digamos que o pilar tem 20 aqui, ó, né? E eu vou descer 1 metro, ok? E eu vou copiar isso aqui nos outros pilares por todo o vão da viga, ok? Beleza, esse pilar também tem 20, sem problemas. Esse aqui, ele é maior, né? Então eu vou deslocar aqui, ó, para ficar o pilar do tamanho total. Mas beleza, tá? Selecionei aqui, selecionei aqui, selecionei aqui. Essas são as posições dos pilares. Tá? Na verdade, a única coisa que eu preciso, ou se estiver apoiado em uma viga, também eu desenho a seção da viga ali, mas essa seria a ideia base, ok? Jogo isso aqui para baixo, ok. Bom, vamos lá então. Vamos imaginar que essa viga tenha 14 por 40. Tá? Vai depender de cada caso, né? Vai ser parte para divisão e tudo mais. 14 por 40 é uma seção eficiente, mas vai depender de cada caso. Tá? Então eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar a seção da viga aqui. Ok, então agora eu tenho uma vista lateral da viga, ok? Uma vista do comprimento como um todo dela. Eu corto essas regiões aqui, né? Só para deixar claro que esse pilar prolonga para cima e tudo mais, aqui é a região de conexão, tá? Mas essa é a nossa desenho da viga base, ok? Bom, tendo isso aqui agora, o que é que eu vou desenhar também? Eu vou desenhar do lado uma seção da viga, tá? Só que se eu desenhar a seção de uma viga de 14 por 40 de lado, ela nem vai ficar tecnicamente analisável. Então depois eu vou ter que aumentar essa seção, tá? Mas tá aqui a viga vista de lado, né? Aqui a viga vista de corte, ok? Vamos imaginar que essa viga tem um comprimento de 2 centímetros. Eu só vou dar um offset de 2 centímetros aqui, tá? Então, e esse é o nosso estribo. Digamos que o estribo desenhado lá em azul claro, ok? Tá? E vamos imaginar a princípio que eu vou trabalhar com estribo de 5 milímetros, ok? Vai depender de cada caso, mas essa é a nossa vista base da viga. Bom, sabendo isso aqui então, qual a armadura que eu vou trabalhar? Tá? Deve ser a armadura que eu vou trabalhar vai depender do tipo de instrumento. O reforço mais sim. Mas o método que eu recomendo que você vai garantir uma economia considerável é, primeiro, a armadura negativa. A gente trabalha com a armadura mínima. Qual é a armadura mínima de uma viga dessas? Bom, vamos lá. Pegar o bloco de notas e pegar a calculadora. Nossa viga tem 14 por 40. 14 por 40. Imaginando uma viga de ficar 25, 30, às vezes até 35, ainda vai encaixar por causa do braço de alavanca, né? A armadura mínima vai ser 0,15% da área de concreto, ok? Tá? Tem o objetivo da armadura mínima, não é o objetivo agora explicar por que é isso, mas a questão é, uma viga usual, concreto usual, tudo mais, a gente está trabalhando com 0,15% de armadura mínima, ok? Isso é o mínimo para evitar falhas bruscas e tudo mais. Ok? Tá? Então eu sei que o AS mínimo, a área de aço mínima, é 0,84 centímetros quadrados. Se eu fizer uma viga desse porte com menos do que isso, eu vou ter problemas consideráveis. Tá? E geralmente vai armar com 2 ferros. Ok? Tá? Tem que colocar 2 ferros com mínimo 0,42 vezes 400 sobre π, só para ter uma área equivalente em milímetros quadrados e elevar na 0,5, o diâmetro mínimo tem que ser esse. 7,3 não existe, né? Então o AS real que eu vou utilizar vai ser o quê? 8 milímetros. 2 ferros de 8 milímetros. Não consigo colocar 2 ferros de 7,3 porque não existe vergalhão de 7,3. Ok, então vou usar 2 vergalhões de 8 milímetros. Então vamos lá. 8 vezes 8 vezes π sobre 400, essa é a área de aço de 1 vergalhão, mas eu tenho 2. Então, a área de aço real aqui é 2 ferros de 8, que é 1,005 centímetros quadrados. Ok? Tá? Isso vai ser importante por quê? Porque já vai me dar o momento resistido base. Tá? E não é um cálculo complexo e tudo mais, tá? Mas basicamente a questão é, vamos imaginar que a resistência do meu concreto, meu OCD, seja 0,152 tonelada de força centímetro quadrado. Tá? Primeira que na verdade que eu calcular vai ser a resistência do aço, né? Que vai ser vezes 5, né? A resistência do aço, 5 toneladas por centímetro quadrado, dividido por 1,15, que é o meu coeficiente de segurança, eu tenho resistência do aço, né? 4,3709 toneladas de força. Ok? Tá? Isso que eu vou
meu aço resiste. Se eu tenho um ACD de 0,152, que no FSK 25, né, dividido por 0,152 dividido por 14, eu tenho uma altura comprimida de 2,054 centímetros. Ok? Tá? Isso é informação básica que a gente vai usar para depois o dimensionamento em si, tá? Mas a questão é, o que eu vou desenhar agora? Eu vou desenhar a minha armadura. Ok? Tá? Eu vou desenhar a armadura aqui já para cotar a altura exata. Ok? Bom, vim para cá e esperei aqui. Tá? Isso que seria uma armadura base, 2 ferros de 8. Beleza. O que vai acontecer? Quando, o negativo a gente sempre trabalha com a armadura mínima, basicamente, sendo que é uma estrutura econômica e eficiente. Eu não sei, eu tenho uma altura comprimida de 2.054, certo? Né? Então eu tenho ponto 14.02.054 aqui, ó. Beleza. Então o que vai acontecer é que a minha região comprimida é essa aqui, ó. Inclusive aqui, ok? Tá? Mas essa é a minha região comprimida, tá? Do centro da minha região comprimida até o centro da minha região tracionada, vai dar meus 36,1 centímetros nesse caso. Ok, tá? Posso até puxar uma linha exata daqui até aqui, vai ser 0,3607 tecnicamente, né? Mas eu sei que eu tenho um braço de alavanca, né, de 0,3607 metros. Beleza. Tendo isso aqui, 0,3607 vezes a força que meu aço resiste, 4,3709, tá? Então eu sei que isso gera, então, momento resistido com 2 ferros de 8 é o que? É 1,5766 kgfm. Beleza, tá? Isso é uma informação extremamente importante, tá? Mas isso aqui é só um conceito básico que a gente tem que entender. Beleza? Entendido isso aqui? Então eu já sei que eu vou trabalhar numa viga dessas com uma armadura negativa. Vamos lá, eu vou fazer assim, ó, para desenhar armadura. Eu venho aqui, puxo um quadro aqui, beleza? Dou um offset com base em 3 centímetros aqui, né? Ah, o estribo tem 2, mas a gente coloca 3 porque tem o tamanho do estribo, tem o tamanho da barra, estou dizendo o eixo dela, tá? Uma barra de 8, pelo menos 10 centímetros. Então eu desço aqui 10 centímetros, tá? Até usar um polyline aqui que depois eu posso pagar, tá? Mas eu desço 10 centímetros, sempre penso o próximo diâmetro. Então 8, a barra tem 8, o próximo diâmetro é 10, então uma dobra de 10. Ok? Tá? E desce para cá, tá? Isso aqui é uma dobra fácil de fazer. É possível menor, mas minha comunidade vai ter alguns problemas com a norma, tá? Então, beleza. Essa é a nossa armadura base, ok? Entendido? Copio isso aqui para cima, né? Sei lá, 60 centímetros para cima, né? E eu vou ter o que aqui, ó? Deixa eu pegar um bloco de notas aqui, ó. 2 ferros de 8, né? C igual a... Bom, eu sei que eu tenho uma dobra de 10 de cada lado, ok? Então aqui eu tenho uma dobra de 10. E do outro lado, tecnicamente, tem a mesma dobra de 10. Né? Texto, geralmente eu coloco num layer mais leve, mas ok. Tá? Então aqui eu tenho uma dobra de 10, lá do outro lado a mesma dobra de 10. Ok. Tá? Qual o comprimento? Bom, em linha reta ela tem 819. Então 819 mais 10, 839. Então 840. Tá? Múltiplo de 5 em 5 aqui numa armadura. Né? É difícil ter valor mais preciso assim, geralmente 5 em 5. Beleza. Então essa é a nossa armadura base. Tá? Algumas vezes a positiva em trabalhar maior, mas negativa segue isso aqui como base. Ah, mas e se não atender? Calma. Bom, tudo isso aqui eu nem preciso, essa base aqui eu nem preciso encontrar quais são os forças da viga. A armadura base, tudo mais, a gente respeita sempre. Agora a gente vai para a próxima questão. Eu fiz um modelo da viga, ok? Esse é o modelo técnico NBR-18, tá? Ah, Gilberto, mas qual software você utiliza para apertar botão? O objetivo aqui não é explicar qual software mais, tecnicamente aqui é o CIP, tá? Mas a questão é, o modelo base vai ser alguma coisa assim. Mesmo se você usa FTools ou qualquer coisa do tipo, você tem que ver isso aqui quando faz o modelo base da viga, tá? A questão é, essa viga aqui, ela vai ter um diagrama de esforços, ok? Vamos imaginar que essa viga aqui, ó, tem esse comportamento. Ok? Esses são os momentos majorados nesse caso, tá? Mas, lembra que resiste 1.5766? Pois é, nenhum dos momentos aqui é menor que 0.5766. Então, se eu manter só essa armadura base, ela vai falhar em todas as posições. Normal, eu coloco uma base mais reforço, ok? Tá? Questão é, eu preciso pegar tipo esse 7.2 que tem aqui nessa pequena região e armar a viga inteira para isso? Se eu quiser queimar dinheiro do meu cliente, eu até posso fazer isso, mas se eu quero economia, não, a gente não vai fazer isso aqui, é uma maluquice completa. Eu preciso pegar esse 3.891 que tem aqui nessa região e colocar de fora a fora? Não, por isso a gente trabalha com reforço, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gerar vários nós intermediários, ok? Quantos?
Aí é uma questão de precisão, quanto mais nós, mais pontos a gente está verificando, maior precisão, mas é uma questão de nível de precisão. Tipo, tem software que trabalha com 20 nós intermediários cada vão, é uma questão mais de verificação local ali. Mas ok, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar com um armador negativo, ok? Tá? Eu sei que 2 ferros de 8 não atende, mas eu sei que eu estou com 2 ferros de 8 de armadura base, porque eu quero economia e só vou reforçar onde precisa. Então, quando eu olho os momentos, por exemplo, aqui eu tenho 3.132 toneladas-força-metro. É o dobro do que eu resisto 0,57, correto? Sim. Mas, agora vem a questão, esse 3.132 é uma pequena região da viga, porque quando eu venho aqui, ó, meio metro para o lado, o momento trator já é tão pequeno que eu não preciso de um armador de reforço, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar 3.132, que é o momento trator que eu tenho, e eu vou dividir por 1.5766. Por que eu estou fazendo isso? Basicamente, para encontrar quanto a mais de aço eu tenho que ter. Porque atualmente eu tenho 1.005 centímetros quadrados. Né? Eu subtraio o que eu tiro originalmente, provavelmente eu tenho que colocar mais 1 centímetro quadrado. Okay? Vai ser um pouquinho mais do que isso. Porque a primeira armadura comprime lá a base da viga, do negativo. A segunda comprime um pouco mais em cima, então ela perde um pouquinho do braço da alavanca. Mas essa é a ideia base. Eu sei que, tecnicamente, se eu apertar e colocar tudo na primeira camada, eu consegui colocar armadura de 4 ferros de 8. Ok? Só que vai ser meio complicado eu colocar tudo na primeira camada, porque a viga tem 14, vai encaixar no máximo 3 ferros. Então, eu vou partir para mais 3 ferros. Ok? A questão aqui, na verdade, é um cálculo base específico que a gente pode ter, mas vamos imaginar a seguinte situação. Primeiro, se eu for ter 5 ferros, o próximo ferro vai vir bem aqui. Tá? Só que nisso, eu já fiquei com o quê? Eu fiquei com 3 centímetros entre uma barra e outra. Se eu colocar mais um ferro, vai ficar muito apertado. Então, eu vou colocar uma segunda camada. Não é o ideal, mas a gente pode trabalhar em alguns casos. Ok? Com base, a segunda camada 5 centímetros abaixo. Ok? Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, se eu tenho 5 ferros agora, ó, o eixo dessa armadura vai descer 2, né? Porque tem 5 ferros, 2 estão 5 centímetros mais baixo, equivalente a 5 está 2 centímetros mais baixo. Ok? Tá? E a região comprimida é uma regra de 3 também aqui. Né? Eu tinha 2.054, só que agora são 5 vezes 2 ferros, foi para 5.135. Ok? Tá? Então, agora a minha região comprimida, 0.05135, ela vem até aqui. Ok? Beleza. Então, minha região comprimida agora vem até aqui em cima. Tá? Essa é a minha região comprimida. Posso criar uma rachura de novo. A questão, na verdade, é entender esse conceito de qual daqui para baixo está tudo comprimido. Até que eu tenho 2 ferrinhos de 8 aqui, mas é uma armadura muito pequena. Geralmente, no modelo inicial, a gente ignora essa armadura comprimida. A gente até pode considerar um modelo mais preciso e tudo mais, mas é uma diferença muito pequena. Ok? A questão é, daqui até aqui eu tenho qual a altura efetiva agora? Não é mais 3.607. Né? Posso até pegar a cota daqui, né? Daqui até aqui, né? Daqui até aqui, foi para 3.253. Então, mesmo cálculo base, vamos lá. Eu tenho 5 ferros de 8 vezes 8 vezes π sobre 400. Beleza, né? 2,5 centímetros quadrados vezes 5 sobre 1,15, né? Vezes o meu braço de alavanca, 0,3253, vezes 0,3253, ok, 3,554. Quanto que eu tenho? 3,3. Então, eu tenho uma pequena folga. Eu posso trabalhar com 3 ferros de 8. Ok? Poderia, em vez disso, colocar, sei lá, um ferro 12,5? Talvez. Né? Na prática, geralmente, eu trabalho com planilhas internas e tudo mais no meu escritório para esse cálculo de quanto aço, de várias possibilidades de aço ao mesmo tempo, mas o conceito aqui é esse aqui, tá? Que com 3 ferros de 8 adicional, atende. Beleza? Tá? Entendido isso aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 3 ferros adicionais aqui. Ok? Tá? Só que eles não precisam ser de fora a fora, isso é uma pequena região da viga. Lembra, é uma pequena região da viga, justamente porque não faz sentido trabalhar com uma armadura de fora a fora. Então, vamos lá. Desço aqui 40 centímetros, subo 10 aqui, né? Quanto que minha armadura tem que prolongar? Bom, primeiro, ela tem que vir no mínimo até fora do pilar aqui, por motivos óbvios, tá? Depois do pilar, né? Até onde que eu não resisto o momento? Bom, quando eu venho para cá, por exemplo, ó,
meio metro, 45 centímetros do eixo do pilar, já nem precisaria. Vou pegar um nó intermediário aqui para entender a questão, mas a partir de onde chegar em 1,57, eu não preciso. Então eu sei que eu preciso vir tipo, uns 25 centímetros aqui, ó, com 22,5. Ainda tem um pouquinho mais que o 57, eu preciso vir uns 25 centímetros depois do pilar e já vai atender, né? Do eixo do pilar, inclusive. Nem é daqui, porque ela tem 10, então, tecnicamente falando, né, eu tenho que vir mais 15 centímetros, já tenho 17, né? Então, tecnicamente a barra seria só isso. Só que isso não vai funcionar. Por quê? Bom, o ponto de flexão máxima é aqui, certo? Bem aqui em cima. Tá? Bem, onde o pilar termina, que é o ponto de flexão máxima. Daqui, eu tenho que ter um comprido de ancoragem. Se eu colocar uma barra muito pequena, ela nem vai fazer influência naquela região. Então, como base, então eu coloco o comprido de ancoragem, mas geralmente tem em torno de 40 diâmetros. Ok? Ou seja, se for um ferro de 8, 8 vezes 40 vai dar uns 32 centímetros. Ok? Tá? Daqui até aqui eu também estou com 15 centímetros. Eu não tenho todos aqui, então eu vou ter que aumentar, né? Se eu tenho, tiver em 32, né? Eu estou com 15 aqui, então eu tenho que ir para ponto 47, ok? Agora, daqui até aqui, não tem 30, ponto 49, ponto 49 aqui, beleza. Então, agora daqui eu tenho 32 centímetros, beleza. Eu venho para o outro lado, eu tenho só 17, certo? E agora entra a questão, eu tenho 17, né? Aqui essa dobra tem que aumentar para 15. Ok? Porque 17 mais 15 é 32. E essa dobra aqui também tem que ser de 15. No negativo, às vezes, eu tenho que colocar uma dobra maior. Sem problemas aqui. Aumento isso aqui do negativo para 845, ou até posso colocar dos dois lados a mesma dobra, já para facilitar uma ancoragem, 850. Ok? Tá? Eu posso considerar a dobra como parte da ancoragem, a depender da maneira do cálculo. Né? Tem um vídeo sobre compreender dobra por ancoragem e tudo mais, não é o objetivo agora. Tá? Mas eu tenho 49 reto mais 15 dobrado aqui, tá? 49 mais 15 dá o quê? Dá 64, tá? Eu coloco tipo 70 centímetros aqui, né? Na verdade, até geralmente eu coloco aqui pelo menos 10 vezes o diâmetro. Aqui eu não colocaria menos que 80 na prática, tá? Mas é uma barrinha pequena, tá? É que são 3 ferros de 8 com 80 centímetros, entendido? Tá? Então, é uma armadura bem pequena aqui. Quando a gente vai do outro lado, eu não tenho o mesmo momento, eu tenho 1.682, o que é um pouquinho mais que 1.57. Então eu preciso de um reforço, mas é muito pouca coisa. Porque eu trabalho como base, né? Se precisa de uma barra de reforço, ok, eu vou colocar lá, ó. Tá? Sem o ferro de reforço quase atende, então eu sei que se eu colocar um ferro aqui, vai atender com folga, vai para uns 2.2, 2.3 aqui, com certeza. Ok? Então aqui está tranquilo, mesmo a barra tudo mais, tranquilo em relação a isso. Ok. Tá? Jogar isso aqui tipo 1 metro para o lado, tá? Só para ter espaço para colocar os fogos aqui. Isso aqui seria a base. Agora, vamos para o momento fletor aqui interno. Ok? Tá? Aqui, técnica eu tenho o que? Eu tenho 7.227, correto? Sim, se eu for verificar um diagrama de barras, tecnicamente é isso. Só que o meu pilar não tem uma certa largura? Sim, esse pilar, vamos imaginar que ele tenha 55. Então, na verdade, a gente nem precisa considerar esse ponto de momento. A gente pode considerar 13 centímetros para o lado, aproximadamente. Ok? Então, na verdade, por quê? Porque eu tenho uma certa largura da carga. Ok? Tá? Então, eu posso considerar para cá 1.375. Ok? Esse vai ser o ponto de momento fletor máximo, porque aqui eu já estou dentro do pilar, eu já comecei a apoiar. Só que o software não consegue entender isso num modelo de barras. Então eu sei que na prática aquele momento de 7.2, por questão da largura de apoio, ele é de 6. Né? Isso, claro, só consigo em voos internos, porque nos voos da borda, né, o monitor vai ir até a borda. Tá? Isso não tem que fazer. Tá? Mas aqui eu tenho 6.037 em pilares largos, né? Tipo, esse pilar tem só 20. Né? Esse que tem 55 é mais crítico. Mas a questão é 6.037 kgfm. Esse é meu momento fletor. Meu momento fletor resistido é 1.5766. Então, 6.037 dividido por 1.5766 vezes a área de aço que eu tenho, que é 0.005. Tiro o que eu já tenho, né? Então, seria aproximadamente aqui 2.85 centímetros quadrados. Ok? Tá? A primeira diferença que a gente tem de uma armadura interna é que eu não preciso me preocupar tanto com a ancoragem, porque a barra vai prolongar para os dois lados tranquilamente. Tá? O problema é o seguinte, 2.84. Se eu colocar um ferro de 16, 16 vezes 16 vezes π sobre 400, não atende, é mais do que um ferro de 16. Ok? Tá? Ó, eu coloco dois ferros de 16, ok.
Tá? Tecnicamente entenderia. Só que, se eu trabalhar com diâmetro menor, eu consigo maior aproveitamento, uma coragem menor e tudo mais. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu for pegar, por exemplo, ferro 12.5, 12.5 vezes 12.5 vezes π sobre 400 seria 1.22. 2.8432 aqui dividido por 1.227, por seriam 3 ferros de 12.5 aqui, porque 2.3 não consigo colocar. Né? Poderia colocar, quem sabe, um ferro de, ou 2 ferros de 12.5 mais um de 10? Até é possível, mas começa a complicar mais do que realmente ajuda. Ok? Mas tecnicamente seria uma possibilidade. Ok? Tá? Então eu vou seguir esse mesmo cálculo aqui agora. Né? E, na verdade, como eu falei, cálculo eu faço planilhado na prática, não vou fazer toda essa conta manualmente aqui toda vez. Né? Mas a questão é, vamos lá, mais 3 ferros 12.5. Ok? Então eu vou colocar uma armadura adicional de 3 ferros 12.5. Começando aqui então. 3 ferros 12.5 vezes 12.5 vezes π sobre 400. Ok. 3,68 centímetros quadrados, mais 2 ferros de 8 vezes 8 vezes π sobre 400. Então, eu sei que minha área de aço agora com essa armadura aqui é 4,687 aqui aproximadamente. Tá? Vezes 5 sobre 1,15. Minha resistência é de 20,377 aqui. Ok, 377, 378 e tudo mais, ok? E minha região comprimida, dividido por 0,152, dividido por 14 de largura, é 9,57 centímetros, 9,58 centímetros aqui, tá? Isso que questão de precisão e tudo mais, né? Numa planilha prática você vai calcular exato, mas essa seria a base, tá? A questão é, quando eu aumento esse diâmetro, vou pegar essa barra aqui, não vai ser mais de 8, né? Vou colocar uma escala maior aqui, ó, tá? Vai ser um ferro de 12,5 aqui. Tem algum problema colocar? Não tem problema colocar um ferro maior aqui. Tá? Ainda mais negativo, não tem problema. Positivo, tem que trabalhar com um quarto, mas tirando isso, ok. A questão é, a área de aço que eu tenho aqui em cima é menor do que a área de aço que eu tenho aqui embaixo, porque eu tenho 2 ferros 12.5. Né? E um ferro 12.5 tem mais que o dobro que 2 ferros de 8. Então, a gente pode calcular o centroide exato, mas aproximadamente vou perder aqui em torno de 1 centímetro. Ok? Tá? E a área comprimida que eu tenho não é mais 5, é 9,58 centímetros. Ok? Então, essa barra aqui, ó, 0,0958. Ela vem até aqui em cima agora. Ok? Tá? Então, meu braço de alavanca também, eu perdi um pouco. Eu fui para 29,3. Ou se eu for contar exato aqui, ó, 0,2931. Beleza. Então, meu momento agora é 20,378 vezes 0,2931. Meu momento resistido é de quanto? 5,973. Ok? Esse é o momento com 2 de 8 mais 3 de 12,5. Tá? 0,2931 aqui. Ok? E entre a questão, eu tenho 6,037. Quanto que eu resisto? 5,973. Então, mesmo 3 ferros 12,5 não atendem. Tá? Deveria atender se eu pensar uma relação direta, mas na prática eles não atendem. Por quê? Porque eu estou tendo segunda camada, eu estou enfraquecendo minha viga, e eu estou, além de ter segunda camada, eu estou com uma área maior comprimida. Entendido? Tá? Então, isso que quase atendeu, mas não atendeu. Okay? Faltou um pouquinho para atender. Tá? O que eu posso fazer é, ou eu trabalho com um diâmetro maior, pelo menos de uma barra, né? Ou aumentar a FCK, tudo mais, modificar a viga, poder até modificar o modelo aqui, aplicar a restribuição, mas interno não recomendo nunca aplicar a restribuição. Então, a questão que eu poderia fazer aqui mesmo, de uma maneira eficiente, seria o quê? Seria aumentar de aço. Né? Então, digamos que eu troque essa armadura. Tá? Eu mantenho negativo, esses 2 ferros de 8 eu mantenho, eu não mudo eles. Tá? O que eu posso fazer é, por exemplo, colocar mais que um diâmetro, por exemplo, mais um de 16, né? Um de 16 mais 2 de 12,5. Entendeu? Tá? Isso eu posso fazer. Vai modificar? Sim, vai modificar, tá? Mas a questão é, isso aqui é uma possibilidade que eu posso fazer. Então, mais 1 de 16, né? Mais 2 de 12,5. Veja, é uma modula um pouquinho mais complicada, mas eu consigo resolver muitas vezes. Tá? Nem sempre é o ideal, tá? Tem maneiras de modificar o modelo e tudo mais e resolver isso aqui, mas o objetivo agora, como que detalhe. Tá? Então, vamos lá. Área de aço, 2 ferros de 8 vezes 8, mais um ferro de 16 vezes 16, mais 2 ferros 12,5 vezes 12,5. Beleza. Vezes π sobre 400. A área de aço foi para 5,47. Tá? E aqui eu sei que vai atender. Tá? Então, se eu sei que vai atender, por que eu estou trabalhando assim? Por que eu estou recalculando? Tá? A questão é, na verdade,
para me verificar até que ponto atende, tá? Mas vamos lá, a questão é RY vezes 5 sobre 1.15 vai me dar 23,784 toneladas da força, dividido 0,152 dividido por 14, vai me gerar 11,17 centímetros comprimido, 11,18 aqui, vou arredondar, né? Meu braço de alavanca entra a questão, né? Digamos que eu coloco essa barra, voltamos para cá, mas eu coloco essa barra aqui maior ainda, né? Essa barra vai ser maior, vai ser de 16 aqui na primeira camada, né? Vai ser em torno aqui, eu tenho 11 centímetros agora, né? É 11,18, né? Então aqui, ponto 118, beleza. Tá? Então vai vir até aqui em cima agora, né? Vamos imaginar que vai dar em torno disso, depois a gente vai calcular exato, mas o conceito aqui é só entender que é em torno de 28,5 centímetros. Então eu vou pegar a minha força, né? Que é essa aqui, ó, de 23,78339 ali, ó, vezes 0,285. Então, resisto 6,77, tranquilo em relação a isso. 6,77 está resistindo, beleza, tá? Até onde eu preciso colocar essa armadura? Bom, vamos começar com o ferro de 16, tá? O ferro de 16 tem que ir basicamente até onde o momento de altura é mais do que aquele 1.57, é menor que 1.5766, tá? Se eu começar aqui, já terei tranquilo, tecnicamente, porque aqui tem só 0,677. Daqui até aqui, vai dar tipo 90 centímetros até o eixo do pilar. Para o outro lado, vai ser menos ainda, tá? Para o outro lado, vai ser o quê? Vai ser 71 centímetros. Eu recomendo posicionar centrado ainda, tá? Mas a questão é, lembra? Do eixo do pilar aqui, beleza, tá? Eu vou ter o quê? Pelo menos 90 centímetros para cada lado. Ponto 9 para cá. Meu ferro de 16, ele está aqui, ó, tá? Tecnicamente falando, se eu colocar ele com 1,80 m, teria tranquilo. Só que a questão é, um ferro de 16 vezes 40 diâmetros, pelo menos 64 centímetros de ancoragem, ok? Tá? E o que vai acontecer aqui, ó, que ele tem 60. Tá? Então ele nem tem ancoragem suficiente com 1,80 m, porque é um ferro de diâmetro maior, ele vai ter que ser mais longo, tá? Mas aí, a gente trabalha tipo, com um ferro de 2 metros aqui, ó, e tá mais do que tranquilo, entendido? Tá? Então coloquei aqui, né? Então aqui vai ser 1 de 16, com quanto? 2 metros. Beleza, tá? Eu já tenho espaço de ancoragem para os dois lados tranquilamente. Só que eu tenho mais dois ferros 12,5, né? Que vai ser minha segunda camada, ok? Tá? Aqui, inclusive, eu posso colocar a segunda camada assim, ó, com 2 na segunda camada, ok? Tá? Mas aqui é só uma questão de detalhe da armadura aqui, ok? Tá? Então, o ferro 16 aqui. Eu vou para a nossa armadura agora, tá? Eu joguei aqui, ó, começou a ficar congestionado, eu posso até pegar o desenho como todo aqui, ó, né? E descer essa viga aqui meio metro, ok? Aqui para ter espaço, beleza, tá? Até posso jogar isso aqui um pouquinho para baixo, mas eu vou ter uma armadura também de 12,5, certo? Tá? Então, armadura 12,5, né? O comprido de ancoragem dela é menor, correto? Sim, tá? Mas a questão é, se for pegar 12,5 aqui, ó, 40 diâmetros, estou falando pelo menos uns 500 milímetros, mais o tamanho do pilar, que é 55, eu sei que eu vou precisar pelo menos aqui 1,60 m pelo menos, tá? E sendo dois ferros 12,5 na segunda camada, ok? Tá? Mas 1,60. Eu posso calcular exato pelo gráfico? Posso. Eu posso calcular qual o momento resistido com 2 de 8 mais 1 de 16 e armar os dois 12,5 só numa região menor. Mas, entra a questão, eu não vou conseguir tanto aproveitamento, então já trabalho dessa maneira aqui, ok? Então esse foi o nosso negativo, ok? Entra a questão, claro, eu poderia, para ter essa de aço equivalente, eu tenho no ponto mais crítico, dois ferros de 8 vezes 8, mais um ferro de 16 vezes 16, mais dois ferros 12,5 vezes 12,5, vezes π sobre 400, eu poderia, para ter 5,5 centímetros quadrados, eu poderia colocar tipo dois ferros de 16, mais um 12,5, tudo na primeira camada e fora. Poderia. Só que quanto de aço eu vou gastar nisso? Né? Porque de um ferro de 16 tem que ter uma dobra de 20 aqui, pelo menos. Tá? E daí eu estou falando de 8,60 m. Tá? Então o custo acaba ficando bem maior. Okay? Só demonstrar a questão de equivalência. Tá? Digamos que eu pego dois ferros de 16 vezes 16, mais um ferro 12,5. 12,5 aqui, ó, dividido por 1,62, tá? Que é um coeficiente de peso por metro. Estou falando de 4 kg por metro. Se eu tenho 8,6 metros, né, eu estou falando de 35 kg no negativo.
Tá? Seria essa minha armadura, colocando uma armadura de fora a fora, sem me preocupar com a economia. Tá? Agora, dessa maneira que eu tenho aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 2 ferros de 8 vezes 8 vezes 8,5, mais 3 ferros aqui, mais um aqui, ó, 4 ferros de 8 vezes 8 com 0,8, mais um ferro de 16 vezes 16 vezes 2 metros, mais 2 ferros 12,5 vezes 12,5 vezes 1,6 metros. Dividido por 162, eu tenho 14 quilos. É 40% do aço, entendeu? Tá? Então não faz sentido colocar um armador de fora a fora. Né? Nessa brincadeira aqui, né? Imagina que o aço dobrado com o custo de mão de obra e tudo mais vai uns, tá, uns R$ 13 o quilo, né? Eu economizei R$ 270 por questão de 5, 10 minutos de detalhamento. Então compensa. Tá? Vamos para o positivo agora. Porque o positivo é um pouquinho diferente. Tá? Vamos lá então. Primeiro, qual é o momento flutuador máximo que eu tenho aqui? Ó? Tá aqui, ó, 3.891. Certo? Qual é o momento flutuador máximo aqui? Ó? 2.417, tá? Se eu resisto 1.5766 com 2 ferros de 8, então 1.57 é um pouquinho menos que 1.6, vezes 1.5 é 2.4, então eu sei que se eu colocar 3 ferros de 8, vai faltar um pouquinho para atender. Eu posso calcular exato, mas eu sei que vai faltar um pouquinho para atender. Tá? Então, na prática, eu vou colocar uma armadura positiva, um ferro de 10, provavelmente posso calcular exato, mas a questão é essa. E o comprimento dessa barra positiva vai ser o quê? Daqui onde eu tenho, aqui tem 1.7, tá? Então vai ser um pouquinho mais para cá, né? E como eu vou posicionar próximo centralizado ali, ó, tá? Como aqui, ó, há 2 nós para a direita, 2 nós para a esquerda, eu já tenho um momento de fator próximo de 1.6, né, 1.57, né, vai ser um ponto intermediário entre esses dois aqui, ó, tá? Eu sei que minha barra vai ter que ter, deixando 2 nós para cá, deixando 2 nós para cá, 2 metros e 13, 2 metros e 13. Fica meio complicado encaixar exato, tá? Eu até posso verificar, se eu vier, sabe, 7 centímetros para o lado, será que ainda vai ter menos do que 1.57? Porque se sim, ok, posso colocar uma barra de 2 metros. Entendeu? Tá, então aqui deu 1.44. Ok, então eu sei que eu vou precisar de um ferro de reforço bem no meio do vão. Então, 1 metro para cá, com base de coloco no meio do vão. Pode posicionar exato, mas vai complicar mais do que vai realmente economizar. Tá? Então, eu vou ter o que aqui? Só jogar 40 para baixo aqui, ó. Tá? Eu vou ter um ferro de 10 aqui, ó. Um ferro de 10, né? Também com 2 metros, né? Porque 2 metros entendeu, porque estava com 1.4 ali, né? Tá? E quando eu venho desse nó, vindo para cá, 2 metros para o lado, né? Eu vou ver o quê? Eu vou ver que do outro lado o momento flutuador vai estar menor ainda, porque tem um negativo maior. Então, aqui já está até negativo. Tá? O que eu tenho que respeitar é desse lado aqui. Tá? Mas, quanto a isso, tranquilo, um ferro 10 atendeu. Para o outro lado agora, eu tenho 3.891, que é maior aqui, tá? Não tem um outro momento flutuador equivalente, tá? Mas 3.891. Então, 3.891 menos, dividido por 1.5766, que é o momento resistido, com a armadura base, tá? Vezes 1.005 menos 1.005 que eu tenho, seria tipo 1.475, tá? Seria tipo um ferro de 16, entenderia aqui. Posso verificar, tipo, só isso aqui, ó, tá? Colocar um ferro 16, eu consigo colocar tudo na primeira camada, tá? Que é o ideal, se possível. Nem seria possível, mas seria o ideal se possível, ok? Tá? Então, só para questão para verificar se vai atender realmente, 2 ferros de 8 vezes 8 mais um ferro de 16 vezes 16, né? Ok? Vezes π sobre 400, a área de aço é 3.01. Mas pode colocar ferro de 16 se eu tenho só 2 ferros de 8? A resposta é sim. Tá? Desde que eu tenha pelo menos 1/3 da área de aço, na verdade aqui eu tenho exatamente 1/3 da área de aço ancorando nas pontas, está tranquilo. Ok? Tá? A resistência do aço aqui vezes 5 sobre 1.15, 13.113 toneladas-força. Beleza. Dividido por 0.152, dividido por 14, eu tenho 6 centímetros aqui de compressão, 6.162 aqui centímetros de compressão. Ok? Tá? Entendido isso aqui? Já vi que tem 40, desconto 2 de comprimento, desconta meio. Outra maneira de calcular o comprimento, ao invés de desenhar, né, desconta meio da barra e vou descontar. O ferro de 8 tem 0.4, ferro de 16 tem 0.8, está chegando no eixo, então descontar em torno de 0.7 e eu vou descontar 6.162 sobre 2. Tá? Essa é a altura de eixo a eixo do comprimento até o tracionado. 33 centímetros, dividido por 100, né, para ter em metros, vezes a força que eu tenho, que é esse 13.112731826 aqui, ó, tá? Resiste quanto? 4.442. Ok, é menos do que 3.89, tranquilo. Tá?
de onde até onde eu tenho um momento fator abaixo de 1.57, que é o que eu resisto, 1.5766, tá? Aqui eu tenho 1.78, então vai ser um pouquinho mais para cá. Quanto? Bom, vamos imaginar uns 10 centímetros. Tem maneiras de calcular isso aqui exato, mas a questão aqui é o seguinte, vamos lá. Daqui a daqui eu já fui para 1.37, então vai ser menos que 10 centímetros, tá? Vai ser só uns 5 centímetros para o lado aqui, ó. Mas a questão é, daqui até aqui, eu não vou precisar nos primeiros 80 centímetros, nem nos últimos 80. Se daqui até aqui tenho 4,5, desconto 80 de cada lado, vai dar 2,90. Então eu coloco uma barra de 3 metros. Ok? Então vem 1,5 para cá, barra de 3 metros, beleza. Desço ela aqui, ó, só 40 centímetros. E aqui vai ser o quê? Vai ser um ferro de 16 com 3 metros. Ok? Novamente, poderia colocar uma armadura de fora aqui? Eu até poderia. Meu momento resistido é 4,42 e eu tenho quanto? Eu tenho 3,89, então vai ser um ar de aço um pouquinho menor que isso. Né? Se for pegar 3,891 dividido por 4,421, tá? Vezes a ar de aço que eu tenho aqui, que é 3,0, vezes a ar que eu tenho aqui 3,016, né? Eu nem consegui, 2,12,5 eu não atenderia. Tá? Mas a questão é, eu poderia, mesmo que eu tivesse 2,12,5 e não atenderia aqui, né? Ainda assim seria mais aço. Tá? Por quê? Justamente por questão. Ou até, se eu for calcular aqui, ó, se eu pegasse dois ferros de 8 vezes 8 mais um ferro de 16 vezes aqui sobre 162, que é 2,37 quilos, se eu coloco isso aqui com 8 metros e 50, 8 metros e 60 e tudo mais, é 20 quilos. E aqui eu estou gastando quanto? Bom, eu tenho gastando dois ferros de 8 vezes 8 vezes 8,4, mais um de 16 vezes 3, né? Mais um de 10 vezes 10, vezes 2, dividido por 162, estou gastando 12 quilos, onde eu poderia estar gastando 20 se eu não tivesse planejado adequadamente. Peraí, aqui, essa é. Estou gastando 12 quilos, onde eu poderia estar gastando 20, exatamente. Tá? Então, é outra economia aqui de mais uns 80, 100 reais. Beleza, entendido isso aqui? Ok. Agora a gente vai para a próxima questão da viga, que é a cortante. Ok? Os estribos. Tá? E aqui eu vou seguir o método também que eu recomendo, que é o quê? Calcula VRD3. Quanto que meu concreto resiste? Ok? Tá? Então, porque eu vou verificar quanto que o concreto resiste, mais quantos estribos resistem, isso que é o meu cortante resiste com o estribo mínimo. Tá? Então, o estribo mínimo vai ser o quê? Um ferro de 5 cada 20. Tá? Mas a questão é, vamos lá, uma viga de 40, né? Vai ser 5 cada 20 no caso. Tá? VRD3, resistência do concreto no cisalhamento. Tá? Como base, o concreto vai ter uma resistência ao cisalhamento aqui, ó, a resistência na tração do concreto, né, 0,1282. Ok? A gente usa ela como base, o FCTD como base. Você pode calcular exato pelo NBR 118, mas vai dar isso para ficar de 25. Ok? Eu multiplico isso aqui por 0,6, tá? Que é um coeficiente geral, porque a cortante é maior no meio, menor nas pontas e tudo mais, né? E eu multiplico pela seção 14 de largura e a altura, ou no D efetivo, peraí. Vamos lá, fizer a conta de novo aqui, porque eu errei raiz quadrada sem querer. 0,01282 vezes 0,6 vezes 14 vezes a altura. Vai ser a altura do positivo aqui, então vai dar, tipo, aqui vai dar em torno de 37 centímetros aproximadamente. Seria da armadura positiva, base, né, até chegar lá no topo, vai me dar o quê? Vai dar 37,1 centímetros, ok? Então, essa seria a minha armadura, meu braço de alavanca que eu tenho aqui. Então, vezes 37,1, eu sei que o meu concreto resiste sozinho 3,995 toneladas de força. Ok? Isso que o meu concreto resiste. Se não tivesse estribo, ele romperia com essa cortante. Né? Mas essa seria a ideia base. Eu tenho aço também, certo? Eu tenho um ferro de 5 vezes π sobre 400. Ok? Tá? Então, um estribo, se eu for pensar, um ferro de 5, ele tem essa área de aço aqui, ó, 0,96. Correto? Sim, é esse 0,96 aqui. Beleza. Tá? Só que eu tenho um estribo do lado direito, uma barra do lado direito e outra barra do lado esquerdo, então vezes 2. Cada estribo vai me dar uma área de aço de 0,392. Ok? Beleza. Se cada estribo vai dar isso, ok? O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar, eu quero encontrar quanto de aço eu tenho em uma diagonal, ok? Então, eu tenho uma diagonal comprimida aqui, ó, certo? Tá? Tenho as diagonais comprimidas aqui. Quanto de aço tem na diagonal? Ok? Tá? Então, eu só multiplico pelo meu D, que é 37,1 centímetros, e divido pelo espaçamento, que é 20. Então, como eu não tenho um estribo cada 37, um estribo cada 20,
né? Então, ó, bem, a cortante vai estar distribuída pelo menos entre dois estribos, ok? Quase, não vai dar exatamente dois, vai estar próximo. Então, a área de aço por a altura da viga é 0,728. A gente usa só 90% disso, isso aqui é uma derivação da NBR 1018, tá? Mas a gente vai considerar 0,655 porque vai que não é um engenheiro da NASA que está colocando os estribos nessa viga e coloca um estribo cada 21, cada 22 e tudo mais, a gente considera 90%. Ok, tá? Resistência do aço, 5 toneladas por sentido quadrado, tiro com coeficiente de ponderação de 1,15. Eu sei que meu aço resiste mais 2,85, tá? Então, VSW igual a 2,85 toneladas de força. Então, VD, quanto que meu... VRD, né, porque é resistido, né? 2,85 mais 3,995. Eu sei que essa viga resiste a uma cortante de 6,845, ok? Essa é a cortante resistida pela minha viga, tá? Se a cortante está abaixo disso, eu vou colocar estribo de 5 cada 20 de fora a fora. Como que está a cortante? Bom, vamos verificar. Cortante. Aqui desse lado tem 7. Opa, mais do que o meu 6.84 ali, 6.845. Beleza. Então, aqui é um pouquinho mais, tá? Do outro lado, eu tenho 8.87, certo? Então, também dá maior. Aqui está menor. Então, eu sei que esse vão aqui, ó. Na verdade, aqui não, né? Mas desse lado direito, eu sei que eu vou começar com estribo de 5 cada 20. Tá? Agora entra a questão. Quando uma viga rompe, portanto, ela não rompe na borda, tá? Como base, se eu tenho uma viga, tá? O que vai acontecer se ela romper na cortante, ela vai ter uma fissura aproximadamente aqui, ó. Tá? Então, esse é a posição de fissura, a 1D de distância que a gente considera cortante. Tá? Ela vai romper aqui e os estribos vão segurar ela, ok? Essa que é a questão básica que a gente considera. Tá? Ela rompe aqui, então os estribos amarram e prendem esse lado a esse lado, ok? Só que os estribos têm que ser direcionados para cá, né? Qual a distância, então, digamos, da borda do meu pilar até 1D de distância, ok? Vai ser onde? Bom, agora eu vou pegar meu modelo base aqui, ó, tá? Eu vou tirar todos esses nós, porque é um monte de nó a mais aqui que não tem necessidade aqui por enquanto, né? Porque aqui agora, isso que eu estava usando para verificar o momento, tá? Mas a questão é, eu vou pegar um nó aqui, eu tenho 37 mais o pilar tem metade de 20, né? 10 até o eixo, né? Então, ponto 47. Para cá a mesma coisa, ponto 47, ok? Tá? Então, eu vou verificar nessa região aqui se a cortante é maior ou menor do que 6.845. Ok? E o que vai acontecer? Aqui é 5.3, tranquilo. E aqui, 3.7, tranquilo. Então, nesse ponto, não precisa se preocupar. Aqui eu tenho um pilar de 55. Então, 55 sobre 2, mais 27.5, né? Mais 37.1, vai dar 64 centímetros para o lado. Né? Então, vai ser aqui, ó, ponto 646. Esse vai ser o ponto de análise da cortante. Não vai ser não vai ser no eixo do pilar, tá? Vai ser a 1D de distância da borda do pilar. Aqui eu tenho 6.585 e aqui eu tenho 4.882. Quanto que eu resisto? 6.8. Quanto que eu tenho? 6.5. Então o critério é tranquilo, né? E eu posso trabalhar com estribo de 5 cada 20 de fora a fora. Tá? Daí você, tá, mas e se não tivesse tendido de 5 cada 20? Daí eu tenho que colocar todos os estribos da... Não. Tá? Você não vai colocar de fora a fora nunca, tá? Mas aqui é o estribo, tá? Porque você está queimando muito dinheiro se fizesse isso, tá? A questão é, eu vou demonstrar, só vou demonstrar o conceito para você entender, tá? Mas imagina que essa, eu vou colocar aqui, ó, colunas aqui e tudo mais, vai dar uns 40 estribos, né? Tá? 40 estribos aqui, beleza, tá? E a questão é, dentro do pilar, a gente manter a armadura os estribos do pilar, não os da viga, porque a cortante máxima da viga é fora da viga. Né? Então a questão é, esses são os detalhes dos estribos. Tá? Ah, mas e se minha viga resistisse só 6 toneladas de cortante? Bom, aí entra a questão. Desse lado esquerdo não precisaria reforçar. Aqui nesse vão inteiro não precisaria. Seria essa região aqui. Se resistisse 6 toneladas de cortante, o que eu faria seria o seguinte. Ah, se eu vier 20 centímetros para o lado, eu ainda tenho mais de 6? E a questão é, né, se aqui ó, aqui foi para 5.877. Tá? Então, se fosse o caso aqui, ó, até 85 do pilar, eu vou desenhar aqui, digamos, do eixo do pilar e tudo mais, mas 85 desconta o tamanho do pilar aqui, eu faria o quê? Eu faria tipo isso aqui, ó. Eu faria, deve ser uns 3 estribos só aqui, ó, mas eu faria isso aqui, ó. Nessa região, estribo cada 10.
ok? Só que, posso colocar de fora a fora? Não! Para que queimar tanto dinheiro do cliente? Você dê tanto ele assim, coloca só onde precisa. Né? Aço não é barato. Ok? Não é barato. Ok? Então, esses são os estribos. Geralmente a gente detalha na parte inferior, né? Então a gente vem para cá, ó, tá? Ponto 5, ok? A gente coloca aqui, ó, estribo, né? De diâmetro 5, né? Que é o nosso estribo aqui, ó, 5 cada 20, ok? Beleza, tá? Então, e daí esse comprimento aqui a gente coloca o estribo separado, beleza? Tá? Isso aqui, ok, tá? Agora, esse desenho aqui, ó, eu coloco a armadura de reforço aqui, né? Mas eu coloco ela de uma cor diferente, geralmente. Tá? Mas esse desenho aqui desse tamanho, ele nem fica visível. Olha o tamanho dos textos aqui, como é que eu vou colocar? Tá? Então eu coloco uma escala maior, aqui o tamanho da viga, eu coloco uma escala de 3 vezes maior. Tá? Vai depender de cada caso e tudo mais, mas nossa viga tem 40 de altura, né? E 14 na largura. Ok, essa é a nossa viga. Beleza. Eu vou pegar esse estribo aqui, jogo ele tipo, um pouco para cá, tá? E aqui eu vou desenhar a dobra do estribo. Como que eu faço isso? Assim, ó, tá? Só para ficar claro que esse estribo tem uma dobra, ok? Entendido? Tá? Deu espelho isso aqui para cá e deu junto esses dois aqui, ó, né? E daí ó, agora com escala de 3, né? Então esse ponto 0 no 5, ó. Ok, tanto aqui meu estribo com as dobras, beleza? Tá? Se eu tenho comprimento de 2, aqui vai ser 10. Se eu tenho comprimento de 2, aqui vai ser 36. Tá? E o ferro é de quanto? De 5. Próximo diante 6.3, então uma dobra de 7, entendido? Tá? Então aqui, essa dobra interna aqui é de 7. Tá? Eu vou colocar uma dobra de 6.3. Então a gente coloca uma escala um pouquinho menor para encaixar aqui dentro, tá? Mas esse é o nosso estribo. Ok, estribo, então vamos lá. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte aqui, ó. 10 mais 36, 46, mais 7, 53. 53 vezes 2, 106. Na prática pode ser 105, porque eu vou medir do eixo, não da borda, tá? Eu tenho ganho de dobra e tudo mais, mas estribo, né, diâmetro de 5, C igual a 105 centímetros, beleza? Tá? Esse é o nosso estribo, dessa viga aqui, ok? Tá? Então, eu tenho armadura positiva, tenho armadura negativa, tenho os estribos aqui, né? Esse é o desenho básico. O que eu posso fazer é contar quantos estribos eu tenho, tecnicamente. Eu tenho, na verdade, até mais fácil calcular direto pelo vamos. Aqui eu tenho 4 e 10, né? E aqui eu tenho mais 13 e 15. Então, 4 e 10 mais 13 e 15, a cada 0,20, né? Porque não vai, a posição do estribo não vai ser exata. Vai ser 36 estribos aqui, eu considero 37 estribos, tá? Porque estribo pode acontecer de dois ferreiros dobrar a mesma viga e por algum motivo armar ali e colocar um ferro a mais, porque depende do caso da distância que ficou o primeiro ferro. Ok? Tá? Isso pode acontecer normal, então 37 estribos, tranquilo. Ok? Esse é o desenho, um detalhamento base. Tá? Uma outra questão que depende do caso você vai ver é que alguns casos você vai ter vigas com ferragem nomeada. O que é ferragem nomeada? É onde você coloca N1, N2, N3, N4. Tá? O que seria isso? Vamos lá, vou demonstrar o mesmo conceito. Tá? Então aqui, ó, estribo, aqui, ó, estribo N1. Ó, então, considera aqui, ó, ao invés de colocar 5, eu coloco N1 cada 20. O que muda isso aqui? Já vou demonstrar, tá? Mas eu quero demonstrar o conceito aqui. Estribo aqui, ó. Aqui, eu nem preciso colocar o diâmetro, né? Porque N1 é o nome da barra. E aqui vai ser o estribo N1. É o N1 também. Os dois são o mesmo ferro. Ok? Beleza. Então isso aqui eu estou nomeando separado. Isso aqui é quando vai fazer dobras, por exemplo, né? Faz um corte de dobra separado, já vem as barras prontas, né? Então aqui, ó, 2N2, digamos aqui, ó, tá? 2N2 aqui, e eu nem preciso colocar o comprimento, porque o comprimento eu vou colocar separado, ok? E aqui vai ser 2N3, ok? Alguns vezes você vai ver se tem vários vezes fazendo nomenclatura aqui, ó, tá? E aqui eu vou ter 3, aqui é o N3, agora os reforços, aqui vai ser o N4, tá? Que é um ferro de 8 com 80 centímetros, e aqui vai ser o mesmo N4, porque também tem um ferro de 8 com 80 centímetros, tá? Esse ferro aqui vai ser um N5, tá? E esse vai ser o N6, ok? Tá? N6 aqui, tá? O que falta aqui ainda? Falta o reforço do positivo aqui, tá? Então aqui um ferro de 10 vai ser nosso N7, né? E esse ferro 16 vai ser nosso N8, tá? Qual vai ser qual não é questão, tá? Mas aí, por que eu tenho essa nomenclatura? Porque eu faço o seguinte aqui, ó, tá? Eu faço uma tabela aqui, ó. Então vamos lá. N1, né? Estribo de 10 para 36,
certo? C igual a 105 centímetros, entendeu? Estribo diâmetro 5, né? Então, diâmetro 5, tá? Porque daí a pessoa que vai dobrar, ela não precisa saber onde que vai o ferro, tá? E a pessoa que vai armar não precisa saber qual que é o tamanho da... Ela só precisa saber onde que vai cada barra, ok? O N2 é o quê? N2, né? Barra, o ferro, ou diâmetro de 8, né? C igual a 840, né? Dobra de 10 nas pontas. Eu posso até desenhar também, tá? Mas a questão é, o N3, diâmetro de 8, C igual a 850, dobra de 15 nas pontas. N4 é o que? É diâmetro de 8, ok? C igual a 80, né? Dobra de 15 em uma ponta. Não nas pontas, em uma ponta só, né? Dobra de 15 em uma ponta só. Beleza. N5, né? E outra maneira de fazer isso, em vez disso colocar dobra, pode ser o quê? Pode ser 10 mais 820 mais 10, ok? Tá? E aqui vai ser 15 mais 820 mais 15, ok? Esse é o número total e quanto que tem cada dobra. E aqui vai ser o quê? 15 mais 65, ok? O N5 é qual? É um ferro, então diâmetro 16, C igual a 200 centímetros. N6 vai ser diâmetro de 12,5, C igual a 160. N7, diâmetro de, o N7 diâmetro de 10, né? C igual a 200, né? Inclusive esse C eu não preciso colocar mais, né? Porque vai ser o N5 só, né? Então isso é uma outra maneira de fazer nomenclatura. Aqui, a segunda camada mantém. Eu só tiro isso aqui, tá? Então 2N6, porque daí o comprimento da barra já fica claro aqui, tá? Ok? Tá? Porque a barra já vem feita pelo ferreiro separado, ok? Então fica aqui, ó, tá? N7 aqui, beleza, né? Um N8, então faltou só o N8, né? O N8 aqui, ó, é o que? É diâmetro 16, C igual a 300 centímetros, ok? Isso seria uma outra maneira de detalhar a mesma viga, ok? E daí isso aqui, né, vai ser o corte do estribo, né? Não vai ser estribo, esse estribo o quê? N1. Nem preciso colocar estribo, posso colocar só N1, né? Que são 37 ferros de 5 aqui, né? C igual a 105. Tá? Isso posso colocar aqui, ou dependendo do caso, só colocar N1, são 37 estribos, tá? Mas essa seria a base, porque daí isso aqui, ó, 10 por 36, mais 7 da dobra das quinas, ok? Isso seria uma outra maneira de detalhar a armadura. Por quê? Porque daí quem for montar, só precisa olhar qual que é o N4. Ok, N4 vai estar anotado lá, as barras com N4. Ok? E quando a gente fala de uma obra com muitas vigas, isso aqui acaba facilitando. Entendido isso aqui? Então isso é uma outra maneira de detalhar a viga. Tá? O que faltou? Faltou a parte mais importante. Tá? Se você não fizer isso, nem adianta fazer o resto. O título é SAV 8 de 14 por 40, ok? Isso aqui é essencial para entregar um projeto decente, ok? Tá? Eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou usar não vou usar esses dois, claro, né? Estou mostrando o conceito aqui, ó. Mas uma maneira de detalhar é essa aqui de cima, a outra maneira é essa aqui de baixo. As duas funcionam, ok? É mais uma questão. Você detalhar. Isso aqui, claro, vai todo o conjunto aqui desses N1, N2 e mais, vai para um ponto só, ok? Tá? Vai para um bloco de texto que você colocar no canto da prancha, ok? Mas são duas maneiras de detalhar vigas, ok? Tá? Mas por enquanto seria isso e até a próxima aula.